desejar boa tarde a todos que participarão dessa live. É um horário bem alternativo, a gente sabe que tem uma galera que neste momento está trabalhando, irá trabalhar, mas a live é ao vivo e a live gravada, eu tenho certeza da audiência da live gravada depois. Então, galera, não deixam de assistir essa live porque ela vai ser histórica. A minha prateleira ali, ô Napoleão, a minha prateleira ali, ó, já tem um lugar reservado pro print dessa live, tá? Então, mas, amigo, eu sempre digo que quando a gente convida pessoas especiais, a gente precisa primeiro estender o tapete vermelho, né? Então, estou estendendo o tapete vermelho e seja muito bem-vindo, meu amigo, a esta live aqui. Você é o convidado, você é a pessoa especial. Estou muito honrado deste convite e quero desde já te agradecer pela forma respeitosa como você me atendeu desde a primeira mensagem. Enfim, essa tua simplicidade, essa tua humildade só te torna maior ainda, meu amigo. Que isso, Jadson. Assim você me deixa encabulado. Obrigado pelo carinho. Você é que foi sempre muito gentil e eu não tenho como dizer não para um convite desse, bater papo com a tua audiência, né? Que é o espírito da tua página, inclusive. Enfim, estou à disposição, sem segredos, daquele jeitão nosso, né? Você vai falando, eu vou respondendo, nós vamos como se estivesse dentro de um boteco. Só falta a cerveja porque o horário comercial fica meio chato ainda, né? Eu só vou pedir desculpas antecipadas, porque eu estou recebendo, e como a live é no celular, eu ando recebendo umas ligações desse zero não sei o que aí, rapaz. Então, eu não sei como é que funciona uma live ao vivo quando o telefone toca. Talvez eu saberei hoje. Não quero saber, mas talvez eu saberei. Então, mas eu já quero pedir desculpas antecipadas se alguma coisa meio acontecer por aí. O Napoleão, pode acontecer, amigo. A gente não está livre, né? Não tem jeito. Se o telefone tocar, não, amigo, eu só preciso, de antemão, te dizer que não faço isso a trabalho, né? Faço por pura diversão, realmente. Comecei isso ali em janeiro, fevereiro deste ano. E eu quero agradecer a essa galera que tem me acompanhado aí, porque ainda que não seja trabalho, é por pura diversão, mas sem essa galera participar aí, a diversão ela não fica completa. Então, quero agradecer a todos também que têm têm participado e têm contribuído para essa minha diversão. E hoje eu estou me divertindo demais, tá, meu amigo? Napoleão, é o seguinte, qualquer pergunta, você tem o direito de chamar o direito do silêncio, beleza? Mas eu vou pegar leve contigo, tá? Não, aqui não tem motivo para isso. Amigo, é o seguinte, quero mandar um abraço para o Juliano, que acabou de entrar também. O Juliano está sempre acompanhando o Robert Bidding, está lá nos Estados Unidos, também sempre participando. Vamos lá, natural de Curitiba, correto? Correto. Olha a bagagem do meu convidado, formado em jornalismo e publicidade e propaganda, pós-graduado em e você me corrija, tá? Pós-graduado em jornalismo e gestão esportiva, experiência em coberturas olímpicas, Copa Libertadores, Sul-Americana, Liga dos Campeões, Liga Europa, Brasileirão, diversos outros campeonatos, passou pelas rádios Globo, 91 Rock, tá lá na Band News, né? Band News FM agora atualmente, portais UOL, Terra, a Placar. Eu fui assinante da Placar, tá? Fiz alguns campeonatos de... Escrevi para o site deles por 4, 5 anos aproximadamente. RIC TV Curitiba, Band Curitiba, Campinas, Band Curitiba e Campinas, né? Band Esportes atualmente, Rede TV narrando NFL, NS Esportes e TV Comembol. Faltou alguma coisa aqui, meu amigo? Deve ter faltado, né? A N Sport, você citou aí, a gente teve um ruidinho e é uma alegria também, porque é um local em que eu converso muito com os meus conterrâneos e os seus, né? A gente faz campeonato catarinense e campeonato paranaense, então, para mim também é um local muito especial. Né? E com essa bagagem, meu amigo, quantos anos de profissão, Napoleão? Estou fazendo 20 esse ano, viu? Daqui uns dias deve bater 20 anos, desde que um dia o Roberto Caran, que é um cara que vive em Curitiba até hoje, ligado à comunicação, ligado ao Atlético Paranaense, falou para mim assim, ó, dá um pulinho lá na Rádio Globo, na antiga Rádio Cidade, fala com o Capitão Hidalgo, que foi um grande ídolo do Curitiba, é muito conhecido lá, né? E vê se não tem um espaço, porque ele sabia que eu queria trabalhar em rádio, né? E aí eu bati lá na porta, o Hidalgo olhou, né? Molecão de tudo, né? Aquela coisa ainda com pouca barba, com mais cabelo, e falou, ó, vem aí que a gente vai ver o que tem para fazer.
e fui ficando, e quando eu vi, se passaram 20 anos, cara. Foi um piscar de olhos. Aí você foi falando algumas das coisas que eu fiz e a gente vai revivendo um pouco tudo isso, né? Não, e que bagagem, né? E eu andei dando uma olhada ali nas tuas fotos ali, e realmente era pouca barba, tá? Rostinho lisinho, lisinho, coisa linda, né? Eu acho que o que eu ganhei foi perda de peso. Isso, tem umas fotos minhas daquela época que eu estava mais gordinho. Quem te inspirou para o jornalismo, amigo? Cara, o meu avô, ele não era jornalista, ele era sitiante, né? Mas ele adorava ficar à noite ouvindo rádio esportivo, né? Ele era São Paulino, então à noite ele deitava na cama, né? Já falecido, e eu volta e meia estava com ele, deitava nos pés da cama e ele ficava ouvindo as rádios aqui de São Paulo, né? Gostava muito do Zé Silvério, enfim, ouvia tudo que cercava o São Paulo, era sempre muito envolvido com isso, e ele próprio, lá no interior do Paraná, ele trabalhava, não profissionalmente, mas ia na rádio, ia lá cantar uma moda, ia, às vezes, quando tinha futebol. A cidade é muito pequena, a cidade dos meus pais, chama-se Ibaiti, tem 30 mil habitantes aproximadamente, né? Então, ali eu peguei essa paixão pelo rádio, por comunicação em geral. E aí a gente vai crescendo, vai vivendo outras experiências, né? Estuda aqui, estuda ali. E eu, quando chegou na época de vestibular, eu resolvi fazer publicidade e propaganda, porque eu gostava muito de propaganda, né? Eu, adolescente, criança, assim, com 10, 11 anos, tinha aquelas campanhas eleitorais, você vai se lembrar que havia santinho em toda parte, né? Eu ia na rua, colecionava, pegava o papel, gostava do cheiro do papel, gostava do... Eu ia falar isso para ti agora, do cheirinho, né? Isso, aquele cheiro de papel novo, fresco, né? E eu gostava daquilo e eu achei que tinha que fazer publicidade. Mas quando eu entrei em publicidade e cheguei a trabalhar na área por um curto tempo, eu entendi que talvez eu tivesse no ramo errado, né? Porque eu sempre fui muito contestador, sempre gostei de descobrir como as coisas funcionam, né? Não era um cara que aceitava o pacote de coisas que o mundo nos impõe com tranquilidade, e fui vendo que o caminho era no jornalismo. E depois do falecimento do meu pai, eu resolvi voltar à faculdade, porque já tinha toda uma base, né, de comunicação. Naqueles anos 2000, início do século, você fazia faculdade de publicidade e de jornalismo. Os 2 primeiros anos eles eram juntos. Então já havia muita gente que estava na área do jornalismo que tinha estudado comigo. Eu voltei 2 anos e fui fazer, né, muito também porque acreditava que, ao contrário da publicidade, isso foi um grande engano meu, por várias razões que vieram depois, com os governos e tudo mais, que o diploma, né, garantiria alguma coisa de reserva de mercado, o que não acontece, e oportunamente, se você quiser, a gente pode falar um pouco mais disso. Mas, enfim, fui para o jornalismo, e dentro do jornalismo, né, aí tem aquela coisa do cara que sempre gostou de futebol, que sempre ouviu futebol, e eu tenho, aqui você vai ver uma guitarra aqui atrás, eu sou um péssimo músico, tá? Mas eu gosto muito. E eu fiz 3 anos de técnica vocal. Então, naqueles anos ali, com 16, 17 anos, eu tinha banda em Curitiba, cantava às vezes à noite, falei, quer saber, eu vou narrar futebol. Só que não sabia como fazer, né? E aí até procurei um curso de um narrador que ainda está nativa, chamado Sidney Campos, lá em Curitiba, conheci mais gente. E quando apareceu essa oportunidade, comecei a trabalhar na Rádio Globo, e aí já me envolvi e nunca mais parei, né? Para mim foi um grande acerto. Eu até falei para o Polidoro Júnior aqui, foi a primeira live que eu fiz, né? Eu disse que eu fiz, até eu acho que eu comentei com você, né? Eu fiz contábeis e direito, na verdade, me formei, né? Mas eu acho que o desejo mesmo era fazer jornalismo, sabe? Porque isso daqui é apaixonante, sabe? É gratificante isso daqui. Às vezes eu fico pensando... E o Polidoro é um dos grandes, né? O Polidoro é enorme. O Polidoro, tanto que ele foi a primeira live, né? E eu preciso começar lá em cima. Talvez eu não sei quanto tempo vai durar isso. E a primeira pessoa que veio no meu coração foi o Polidoro Júnior. E pensa no tratamento que esse cara teve comigo. Excelente. Gente fina demais, tá? Amigo, já falamos tempos de profissão, quem te inspirou para o jornalismo. Eu preciso fazer três observações aqui. Eu esqueci da Dazul, né? Você narrou agora também pelo Dazul, né? O DAZN, ele é um contrato dentro... DAZN, né? Isso, é um contrato dentro da N Sports. Quando veio a pandemia, né, precisaram fazer algum tipo de acordo ali para tocar o projeto, para não desamparar
as torcidas da Série C, então eu sim acabo tendo um vínculo indireto com eles, mas eu não tenho contrato direto com eles. Sim. Eu falo para a galera também, eu já anunciei ontem no Stories, estou anunciando de novo. Uma aqui é sua, tá, meu amigo? Essa vai ser no fim, ela vai ser tua. Ela vai chegar na tua mão, tá? Mas eu vou te dar o direito de escolha. Mas eu também vou sortear... Eu gosto de tomar um chazinho, tá? Ah, é? Eu vou sortear uma caneca dessa, galera, durante a live, ou lá para o fim, mais ou menos, fazer uma pergunta para o Napoleão, e o que ele responder, você colocando nos comentários, você vai concorrer a uma caneca dessa. E aí, eu esqueci de um detalhe, eu fiquei tão apreensivo, nervoso, enfim, que eu esqueci de abrir a live dizendo que eu quero pedir permissão ao teu público, ô Napoleão, e poder falar em nome deles, que essa live é uma homenagem a você também. Eu quero ser aqui o porta-voz do teu público para te dizer, através dessa live, o quanto nós admiramos o teu trabalho. Muito obrigado. Eu acho que eu conheço pouco das lives do Insta, né? Mas eu acho que quem está comigo está vendo você também, está nos dois perfis, é isso, né? Exato. Então, o Juliano... em todos. Sim, o Juliano colocou aqui que o Polidoro só não é maior porque ele é havaiano, tá? Isso ele não me contou, nunca contou, sabe? Isso é um segredo que ele guarda aí. As pessoas podem achar que sim ou não, né? Quem te abriu as portas? Foi o Capitão Hidalgo, em primeiro lugar, né? Que me recebeu, mas muita gente, sabe, Jadson? É uma lista grande, parece lugar comum, e isso é uma coisa que sempre que eu posso, eu procuro agradecer, porque a gente não faz nada sozinho, tá? Nessa vida a gente não faz nada sozinho. Mas a primeira pessoa que me abriu as portas foi o Capitão Hidalgo, que deixou eu trabalhar, que me ensinou, por exemplo, a abrir uma empresa, porque essa tendência de mercado, né, que tem hoje já, desde a reforma trabalhista, ela já havia na comunicação há muitos anos, de você ser contratado via PJ. E por pior que fosse o meu salário naqueles dias, ele falou, abre que você vai usar o resto da vida. E de fato foi assim, porque a gente trabalha muito por empreitada, por nota fiscal, né? É contratado por um campeonato, por um torneio, ou enfim, né? Nesse tipo. Claro que as coisas vão melhorando ao longo da carreira, mas esse espírito de você não ter um contrato CLT, ele prevalece na comunicação desde sempre. Mas tem muita gente. Você vê, o Luizão Stelfeld, que é um notório torcedor do Coxa, que fez parte da Império, que é a torcida lá, e depois foi vereador em Curitiba, ele me abriu as portas para a televisão, porque o SBT tinha um programa muito bem assistido lá na época, que talvez vocês em Santa Catarina até soubessem ou ficassem sabendo, que era um torcedor de cada equipe, né? Você tinha lá um atleticano, um paranista e um coxa branca com um mediador. E sobrou, melhor dizendo, uma vaga de mediador, ele me indicou, então televisão eu comecei ali, tive apoio de muita gente. Quando eu vim trabalhar em Campinas, a Noêmia Gomes me abriu as portas do Grupo Bandeirantes, né? Depois voltei a Curitiba, o Vladimir Nascimento, que também foi um grande professor, e aí não era ligado ao esporte. Então tem muita gente. Aqui em São Paulo, não fosse o Marcelo Duó, que é meu colega narrador, eu não estava aqui. Né? Ele me indicou, ou melhor, me aprovou para o Terra, né? Depois da indicação da Lara Mota, que é uma outra colega minha, para fazer os Jogos Olímpicos aqui em 2012. E o Marcelo, para onde ele vai, ele me leva. Né? Então, assim, tá na Band News, tá na Rede TV, tá na N Sports, né? A gente se dá muito bem, um confia no trabalho no outro. Então, assim, falta espaço e eu procuro sempre ser grato, porque, como eu te disse, ninguém faz nada sozinho, né? Ninguém chega a lugar algum só com as próprias pernas. Você sempre precisa ter suporte familiar importante, né? Das pessoas que estão ao teu redor, do público e de alguém que te abra as portas efetivamente para você demonstrar aí o seu trabalho. Eu gosto sempre de abrir as lives tocando nesse assunto lá no início da carreira, quem abriu as portas, porque é um momento importante, né, o Napoleão? A gente vive uma geração ou momentos de tanta ingratidão, que eu acho que se a gente puder sempre aproveitar para nos mostrarmos gratos, né, eu acho que é importante, por isso que eu sempre faço questão do meu entrevistado eu tocar nesse assunto, para que é uma oportunidade que ele tem mais uma vez de agradecer, né? Citando o nome, ele está dizendo o seu muito obrigado, né? E aí eu tenho um detalhe de pessoas que faz parte disso, né? Porque sim. O nome que às vezes representa o local, mas muito ficou mais marcante, né? Agora é o seguinte, vamos sair um pouquinho dessa parte aí inicial, mas nós vamos continuar ainda na infância, tá?
Tu sabes que tem aquela questão do narrador, esse até eu faria. Será que faria mesmo? E aí, e o Napoleão? Bom de bola? Não, não era muito, não. Eu quando pequenininho, ia jogar, jogava no gol, sabe? Pedi para jogar no gol e até fui. Teve uma época que houve um momento ali que toda criança quer ser jogador, né? Pelo menos na nossa idade, aí na minha, né? Era mais ou menos isso. Mas não desenvolvi. Agora, eu migrei, né? Eu fui atleta até uns 15 anos, atleta amador, né? Tanto que eu ganhei 5 vezes o Campeonato Paranaense de handebol, jogando no gol. Era um time muito bom, eu jogava em 3 categorias, eu sou 1979, né? Então estou com 43 anos, jogava como titular na minha, na 78 e reserva da 77. E a gente viajou muito o estado do Paraná na época, né? Pelo Colégio Expoente, que era o time, mas depois que fui para o segundo grau, acabei parando, não dava, não tinha desenvolvimento, né? O esporte que não é o futebol no Brasil, você tem que ralar 10 vezes mais, né? Se para o futebol já não é tão simples, né? Os outros são piores ainda. Mas, enfim, não era assim, não sou um jogador que não deu certo e que poderia ter dado, pelo contrário, eu daria errado mesmo. Então é aquilo, né? Se o cara não é bom, ele vai para o gol, se ele não é bom goleiro, ele vai apitar jogo, e se nem para isso ele serve, ele vai ser narrador, né? Mas eu vou ser teu amigão, tá? Eu tenho certeza que tem gol ali que tu faria, tá? Eu tenho certeza, tá? Pode ser, pode ser. A decisão na hora é o mais difícil, né? Algum lugar que te traz saudades? Sempre Curitiba, cara. Eu assim, passei 30 anos da minha vida lá, né? Já um pouquinho mais, e sempre que eu vou me sinto muito bem. Não sei se voltaria a morar lá, essa é uma outra discussão. Mas são as memórias da infância, adolescência, de rever os amigos, né? Minha mãe segue vivendo lá, então, para mim, não tem lugar no mundo melhor que Curitiba. Eu quero abrir aqui o Figueira em Foco. Ele está dizendo que está na audiência aqui, é o Cláudio Katika. Pensa num ser humano fantástico. Ele ele comanda lá o canal Sempre Figueira no YouTube. Então eu quero mandar um grande abraço para ele. Ele está dizendo aqui, ó, na audiência, Cláudio Katika, essa passa a ser a minha página no Instagram. Baita live. Napoleão é referência para nós todos. Ele é narrador, tá? Legal, legal. Obrigado, Cláudio. Um abraço, Cláudio. A audiência é qualificada, meu amigo. Eu tenho 2 histórias de narração legais com o Figueirense, né? O meu primeiro jogo fora de casa, como narrador, ainda pela Rádio Globo, eu acho que era o Brasileirão de 2003. A gente foi a Florianópolis fazer Paraná e Figueirense, né? E no Scarpelli. E quem conhece o Scarpelli, eu sei que vocês conhecem, é muito próximo, né? Lembra um pouco o Pereira nesse sentido. As cabines de imprensa são muito próximas da arquibancada, né? Sim. E o Paraná estava fazendo uma boa campanha e faz 1-0. E eu estava narrando para uma rádio do Paraná, né, de Curitiba. Então, as rádios locais, na Band News não é assim. A gente se propõe a comunicar com o Brasil inteiro. Então, se o jogo é São Paulo e Figueirense, o Figueirense faz 1-0, o gol é gol narrado, vibrado, como um time brasileiro, porque é a rádio nacional. Numa rádio local, não. Né? Então, o gol do Paraná, eu soltei a voz. E o Figueirense sai atrás, 1-0 Paraná, e os caras já olham para trás assim, né? Que é isso, né? Já começa mais devagar aí, tá? Aí o Figueirense empata e o gol é mais tímido, né? Aí os caras já cobram também. Cadê o grito? Não sei o que tal. Aí o Paraná faz 2-0. 2-1, perdão, né? E, de novo, aí começa a voar coisa para dentro da cabine, os caras me xingar e tal. Para minha sorte, o Figueirense virou o jogo para 4-2, ganhou aquele jogo lá no Scarpelli. E aí te mandaram beijinhos? Aí todo mundo saiu amigo, os caras depois vieram cumprimentar, porque aí, claro, a torcida tá... Não, a gente entende, é só para pegar no pé e tal. E faz parte mesmo. E uns 3 anos depois, eu fui até Floripa, eu estava desempregado, tinha saído da rádio, já não estava em nenhum veículo lá, e fui procurar emprego. Então, visitei alguns locais, e aí fui no Scarpelli ver jogo também, aí, né, curti. Eu acho que era Figueirense e Palmeiras no dia, isso devia ser 2005, 2006, era um bom jogo. Não foi o 6-1, não, né? Não foi a derrota, não. É só para dar uma cutucada uma cutucada no palmeirense, tá? Mas aí eu estava lá já procurando emprego, mas isso é uma dificuldade muito grande, sabe?
quando você sai da sua cidade para se estabelecer em outra. Eu procurei primeiro Porto Alegre, depois Floripa, para não sair do Sul, e no fim não consegui nada, vim parar em São Paulo. O Rodrigo, o teu colega aqui, mora em Brusque, né? Um jornalista também, um narrador, Rodrigo Santos, né? Ele comentou que quando ele foi chamado aqui para Guarujá, narrar jogos do Figueirense e do Avaí, ele comentou que chegaram, parece que até cronometrar o tempo que ele gritou o gol do Avaí e o tempo que ele do Figueirense. Não é fácil, né? Não, isso acontece. Não é fácil. Acontece meu amigo, mesmo. Eu não quero entrar naquela questão de time de coração, porque é sempre muito complicado e tem jornalista que não gosta, tem outros que não tem problema, então eu não vou entrar nesse assunto contigo. Mas eu preciso te dizer que o time que me fez gostar de futebol, eu sou figueirense de coração, esquece, isso não se discute, mas o time que fez eu gostar de futebol foi aquele São Paulo de 86. Inclusive a revista, eu comecei a gostar de futebol, inclusive a revista Placar, ela tem muito a ver. Mas o São Paulo de 86, depois o Careca, se tu me perguntar um 9 histórico, para mim eu vou sempre citar Careca, não tem jeito, tá? Foi o São Paulo, depois teve o Napoli de Careca, Maradona, enfim, depois o Figueirense em 87 com o Albeneri, enfim. Mas tens algum time que tu diga assim, Jadson, esse time aqui foi que eu gostei, fez eu gostar de futebol? Tens? Você sabe que a gente tem uma coincidência nisso aí, porque um dos primeiros jogos que eu me recordo, né, eu tinha 6 para 7 anos, foi exatamente aquela final Guarani e São Paulo. Né? Que jogo, né? Jogaço. E assim como eu falei, meu avô era São Paulino, então a família estava assistindo junto ali, e aí o Guarani tinha um timaço também, né? E o jogo vai para a prorrogação, e eu tenho as primeiras memórias assim mais concretas de futebol vêm daquela final. E eu tinha também com meu tio visto a seleção de 86, 82 era muito pequenininho, né? Não guardo nenhuma memória assim, mas a seleção de 86 eu lembro muito bem daquele jogo contra a França, que o Zico perde o pênalti, o Bates pega, né? E depois ele até faz nas cobranças, mas acho que o Sócrates perde também. E assim a gente vai construindo a nossa memória afetiva, né? São vários times que eu gostava de ver, né? Sempre tinha. O próprio São Paulo dos anos 90, ali o Palmeiras de 96 era um time muito bacana, né? Um time que você parava para assistir, né? O Cruzeiro de 2003 era um timaço, e aí eu já comecei a trabalhar, né? De estar ali. Então, eu sempre gostei muito do jogo de futebol, independente do meu time. Embora, claro, se eu for falar aqui os times do meu time, né? Aí eu falo sem parar, porque todo mundo tem um time, eu tenho também, claro. Mas do microfone para frente eu deixo para fora. Para trás, em casa, ainda mais com filhos, agora a gente... Aí deixa que eu sofro o rio sozinho, né? Porque o trabalho, as pessoas, muitas pessoas têm alguma dificuldade em entender isso, Jadson, mas eu não estou ali para torcer, entendeu? Eu estou ali para comunicar e para me envolver com você. Eu uso esse meu, que todos nós temos, esse lado, né, torcedor que a gente tem, senão eu não estava falando de futebol, né, ou de esportes em geral. Eu uso para ter empatia, porque eu sei o que você sente pelo Figueirense. Rigorosamente é a mesma coisa que eu sinto pelo meu time. Ele marca a sua história, marca a sua identidade, marca a comunidade que você vive, os amigos que você tem, os amigos que são havaianos, né? O irmão, às vezes, que torce para o rival. Então, esse sentimento ele é muito justo, muito puro, muito honesto. E aí eu procuro transportar isso, e não a predileção em si pelas cores. Né? Perfeito. Você citou aí Brasil e França, né? Eu tenho uma gravação aqui que eu quero soltar amanhã, tipo um TBT, dos lances daquela partida. E ontem eu estava vendo o jogo, eu estava vendo os melhores momentos. Rapaz, que jogão que foi. Hoje você analisando melhor, né? E a primeira experiência de choro, enfim, primeira experiência de choro e sofrimento foi Brasil e França. Eu tenho esse rosto de menino aqui, rapaz, mas eu já tenho 45, tá? A vida na praia, sim. Amigo, vamos sair um pouquinho agora dessa parte de infância, enfim, um pouquinho da história da tua vida, que é sempre bacana, mas eu quero tocar no assunto da questão da imprensa hoje no Brasil, tá? Eu vou citar uma frase, um pensamento de Juca Chaves. No Brasil, a imprensa é muito séria. Se você pagar,
eles até publicam a verdade. Eu vi uma charge, o Napoleão, de que tinha um pintor desenhando Pinóquio com a escrita: "Vou chamar de jornalismo brasileiro". Concordas com isso? Estão pegando pesado? O nosso jornalismo já foi mais sério? É sério, mas como é que é? Estão generalizando. Hoje, com essa facilidade, o que você fala aqui daqui 1 minuto já é desmentido, antigamente não era. O jornalismo mudou. Te incomoda algum tipo de jornalismo? Me incomoda sim. Eu acho que a gente vive o pior momento da profissão e o pior momento do jornalismo. Eu não quero restringir ao Brasil. Eu tenho autonomia para falar do Brasil, porque é onde eu vivo, mas a gente percebe que é um fenômeno mundial e que tem a ver com vários e vários fatores, né, que é importante a gente ponderar aqui. Então, veja, como a gente falou um pouquinho antes da predileção pelo time do coração, né, e que eu, como profissional, procuro deixar do microfone para trás. Se eu vou ver um jogo do meu time e não estou trabalhando, eu quero pagar ingresso, eu quero participar da vida na arquibancada e não do microfone para frente, e ali é trabalho, isso todo mundo carrega uma bagagem cultural quando vai se expressar. Seja ela por política, por gosto paladar ou musical, tudo que você imaginar. Então, a missão do jornalismo, a missão do jornalista, ela é de captar a informação, filtrar e levar ao conhecimento do público. Muitas pessoas dizem assim: mas você sabe tudo, você sabe de política, de economia, não sei o quê. Eu falo: não, eu não sei rigorosamente nada. O jornalista, ele é um generalista. O que eu faço é ouvir o cientista para saber se a vacina funciona ou não. E se ela funciona, eu vou dizer nos meus veículos que ela funciona porque o especialista está dizendo, né? Esse é o princípio básico. Agora, é inevitável que você carregue aquilo que te marca, aquilo que te importa, para o microfone. O teu freio é saber dosar o quanto isso tem, né, de interesse, o quanto aquilo pode macular uma informação. Você precisa colocar o teu trabalho acima disso. Esse é um dos pontos que muito se discute, porque eu percebo também no brasileiro uma certa incompreensão do que é o jornalismo, né? Como o Milor Fernandes sempre dizia, jornalismo é crítica, é oposição, né? O resto é secos e molhados. Como eu tenho as duas formações, né, publicidade, propaganda e jornalismo, eu posso te dizer tranquilamente que quando você vê algum tipo de matéria que ela não é contestadora, possivelmente esse tipo de reportagem, não é que as pessoas não mereçam saber boas coisas ou quando a coisa está funcionando. Está, mas o ponto central é você ser contestador daquilo que a gente está vendo, né? E a incompreensão de muita gente é exatamente essa. De repente, para ficar no nosso ramo, não expandir, mas se você quiser também não vejo nenhum problema, para a política, mas no futebol, quando você pega o episódio que o torcedor do Figueirense viveu, e recentemente o Cruzeirense também viveu, de gente que acaba dilapidando o clube, né? Então nós tivemos aí a experiência com a Elephant, que foi muito nociva, tal, mas que quando chega a Santa Catarina, chega com um cartaz de gente indicada, ou com o convívio do Ricardo Teixeira, que foi presidente da CBF, e com promessa de dinheiro, e aí o torcedor se encanta e fala assim: não, agora a gente vai competir de igual para igual com os grandes, e vai ter investimento. E do Cruzeiro a mesma coisa, o Cruzeiro ganhou 2 Copas do Brasil, 2 brasileiros, e aí o Rodrigo Capello e a Gabriela Moreira denunciavam esquemas de mensalinho com torcida, e o torcedor pensava: esses caras estão querendo prejudicar o nosso time, estão derrubando o nosso sonho, não querem ver o Cruzeiro, não querem ver o Figueirense grandes. E não é isso, porque o aspecto crítico do que está acontecendo, ele precisa envolver aquilo que de nocivo tem em cima da comunidade. Isso vale para todos os clubes. Todos os clubes. O tempo que eu escrevi para o UOL, eu cansei de receber mensagem, porque eu escrevia muito sobre o futebol paranaense, mesmo estando em São Paulo, por ser de Curitiba, né? Às vésperas de Atletiba, das duas torcidas, dizendo assim: você publicou isso para prejudicar, para ajudar o outro time. Das duas torcidas. Isso me dava uma certeza que eu estava fazendo a coisa certa, porque se os dois estão reclamando, é sinal de que alguma coisa a gente está trazendo ali. Então, essa incompreensão, ela existe também. E, por fim, mas não menos importante, hoje nós somos mídia. Você está aqui no seu canal, tem gente nos vendo, muita gente entrou, já saiu, vai ver depois e tal. Quando a gente falou do diploma, eu não acho que o diploma de jornalismo ele confira qualidade e nem caráter. São duas coisas que você tem
né? A qualidade é a dedicação, é o apuro, e o caráter é algo muito pessoal. Mas ele não deixaria de ser um filtro para que você tenha especialização. E no nosso país, em que todo mundo sabe de tudo um pouco e acha que pode propagar, e com as redes sociais hoje mais do que nunca, né, você precisaria privilegiar a educação, a formação, as técnicas de comunicação para você ter um melhor filtro daquilo que vai para o ar. Além disso, nos últimos anos, o papel do jornalista no Brasil é basicamente enxugar gelo, né, porque sai lá uma notícia de que as escolas vão distribuir mamadeira com a piroca na ponta. E aquilo não é verdade. Mas muita gente acha que é. E por que acha que é? Porque o seu tio, né, que te pegou no colo, que te levou no parquinho para brincar, ele te mandou aquela mensagem. Então você vai acreditar naquele jornalista lá da TV que você não conhece, nunca viu, você nem simpatiza muito, o cara parece meio babaca, está ali sempre incomodando, falando umas coisas que não te agradam. E que está dizendo que aquilo é mentira, ou no seu tio que vai final de semana com você no churrasco, que quando era pequeno trocou sua fralda, que te abraça, dá presente de aniversário e que te manda a mensagem falsa. Então existe toda uma indústria, são vários problemas. Jornalismo no Brasil, desde sempre, basicamente, nos grandes veículos também, né? Menos, mas também, é mantido pelo Estado, porque a verba de publicidade no Brasil ela é escassa no sentido de você pegar grandes empresas, e ainda mais nos períodos de recessão, isso se torna mais difícil ainda, né? Então você pode contar nos dedos as grandes empresas que patrocinam veículos de comunicação. Hoje em dia, a publicidade estatal é a que mais patrocina. E quanto mais regional o veículo, mais sujeito à pressão dos agentes, né? Não estou falando de partido, hein? Então, dos agentes públicos, porque aí Sim. não escolhe cor nem lado, né? Que estão ali, porque, ó, estou pondo essa verba aqui, meu amigo. Então, pega leve quando o buraco da rua lá estiver faltando e tal. E a prestação de serviço é essa. Nós temos uma gama de dificuldades que precisam serem rompidas e que, basicamente, passa também pela compreensão de quem está me ouvindo, entender o que eu estou falando, e aí entra o processo educacional, né? O quanto o nosso interlocutor tem de bagagem cultural, de educação, de conhecimento de mundo, para ouvir falar, tem uma coisa aí que esse cara está falando que é interessante, que eu devia pensar um pouco mais sobre isso. Né? Não, você tocou aí, e por isso que eu quis trazer para a nossa live esse assunto, o Napoleão, porque eu te acompanho ali, eu preciso dizer que eu acho que eu comecei, acho que foi em 2018 ou 2019, estava vendo Band Esportes. E aqui não é babação, não é nada disso não, é apenas um elogio. E quando eu te vi pela primeira vez, eu assim, cara, esse cara é diferenciado, tá? Ele tá falando de coisas que a bolha não fala. E a partir daquele momento eu comecei a te admirar o teu trabalho, o teu profissionalismo, e estamos aqui hoje, né? Esse mundo, o amanhã é maravilhoso, né? E aí eu preciso te falar um negócio, você citou a Elephant, e quando eu convidei o Polidoro Júnior, ele até disse, Jadson, obrigado por tu estar tocando nesse assunto. Posso te mostrar o contrato que ele recebeu? Ele disse assim, Jadson, o que os caras prometeram e o conselho aprovou é coisa assim. Eu recebi mensagem, eu recebi ameaça de morte, Jadson, ele comentando, porque eu estava dizendo que a coisa não era boa. E eu lembrava, até citei para ele, eu me lembro, o Polidoro, que o pessoal diz, você está querendo tumultuar o ambiente, e realmente é mais ou menos isso. É o interlocutor. A questão é, o cara está falando a verdade? Será que não? Será que ele está ganhando alguma coisa? Não. Então, acho que e passa muito por nós também tentarmos entender que nem todo jornalista ele é partidário ou ele está defendendo o A ou B. Às vezes ele é imparcial e ele está falando a verdade, entende? Ele não tem, desculpa a expressão, ele não tem nada preso. Eu não vou nem usar a expressão, mas ele não tem nada preso com ninguém. Por isso ele pode ser imparcial, né? Amigo, vamos lá. NFL, um novo desafio na tua vida? É uma coisa que eu busquei há bastante tempo, sabe? Eu sempre gostei de assistir e é um produto muito legal. Existe uma certa dificuldade de momento que é conciliar a agenda, porque eu estou entrando num universo em que a nossa proposta é trazer quem não conhece e não gosta para assistir. Mas o primeiro telespectador, aquele que vai correndo lá assistir, é o que gosta e conhece. E aí, por exemplo, os jogos acontecem ao mesmo tempo dos jogos do Campeonato Brasileiro, do qual eu não me desconecto.
Então, eu trouxe mais um produto para prestar atenção, né? Mas é sim, é um negócio muito legal, o projeto lá é bem sólido, bem bom, o convite foi muito legal, muito bom, estão me dando bastante apoio e estrutura, e a nossa intenção é fazer com que aquele cara que não conhece, acha esquisito, né? Como é que chama de futebol e joga com a mão? Né? Que bola é essa? Quer ver aqui, ó? Só um instantinho aqui, já. Como é que você vai chamar isso aqui de bola? Isso não é bola, isso é um ovo, um quibe, né? É fazer com que esse cara quebre a resistência dele e passe a gostar e a assistir. Porque o jogo é muito legal, é um jogo de conquista de territórios, né? Então, assim, você tem que ir avançando e chegar na linha final, na end zone lá do adversário. E o nosso projeto, se você resgatar, né? Pense comigo o seguinte, você catarinense, né? Gosta do Figueirense, tem laços ali, mas de repente, nos últimos anos, você começou a discutir, e eu sei que tem muita gente que está me ouvindo, vai entender isso, porque é que o Manchester United perdeu tanto terreno para o City, né? Ou se o Gabriel Jesus ele pode ser um atacante 9, que o Guardiola não era, e no Arsenal agora tal. E a gente começa a discutir o futebol inglês, ou no nosso caso, isso vai te tocar, sei, o Napoli, né? Do Maradona, do Careca, do Alemão, a Inter do Bremen, né? Com um apreço do que a gente tem no Figueirense, né? Nos nossos times, nos times do Brasil, porque a gente passou a viver aquilo. A NBA, quando ela chega ao Brasil, junto com o Luciano do Vale, né, e pega aquela primeira fase do Johnson, Magic Johnson, contra o Larry Bird, e logo depois a era Jordan, todo mundo tinha um time, né? E esse laço ele é construído pela TV, porque você para assistir um jogo, algo te chama atenção, algo te encanta, né? E o que a gente quer com a NFL agora em TV aberta é isso, é construir esse laço, é fazer com que as pessoas entendam quem são os times, o que eles representam, quem são os jogadores, né? Então eu acho que é um belo projeto, a princípio são 3 anos, né? Mas espero que siga mais tempo que isso. Ótimo. Eu te confesso que eu não sou futebol americano, não é comigo, não, mas através de ti, eu fui atrás um pouquinho, estudei um pouquinho, porque eu quero aproveitar mais uns 2 minutinhos, até para te poder fazer essa propaganda desse teu novo desafio. Patriots, seria o Flamengo do Brasil a maior torcida? É isso ou eu estou errado? Não é. Seria o Dallas Cowboys, tá? Seria o Flamengo do Brasil, então, a torcida. Isso, ou o Flamengo, ou o Corinthians. Eles têm particularidades um pouco diferentes, mas é o mais popular, né? O Cowboys. O que acontece com o Patriots é que nos últimos anos eles tiveram... Seria mais o Santos na época do Pelé. Tá? Ô, Napoleão, eu tô rindo aqui. Eu tô rindo aqui porque eu acho que eu faltei nessa aula, então, tá? Não tem problema. É porque o que você tem é a imagem do Patriots grande. Por quê? Porque tinha Tom Brady, né? Que é o marido da Gisele Bündchen, e que ganhou aí 6 títulos nos últimos 10, 15 anos, né? Então, é como se fosse o Santos do Pelé, porque tem o principal jogador, o craque, e ganhou quase tudo que disputou. Claro que para nós o Santos Pelé já é algo muito distante, né? Porque nós não vivemos isso, mas é mais ou menos nessa linha. E aí você tem... Mas o Atlético Paranaense é maior do que o Santos? Essa é uma provocação do Petralha. Eu acho que não, né? Acho que não existe ainda, historicamente, o Santos, cara. O Santos, para mim, é o maior clube do mundo em proporção. Se você pegar a cidade de Santos, que tem aí, sei lá, nem pouco menos de 1 milhão de habitantes na cidade de Santos, você não vai encontrar nenhum outro clube no mundo de uma cidade tão pequena com os resultados que o Santos tem. 3 vezes campeão de Libertadores, 2 vezes campeão do mundo, campeão brasileiro. Você não vai encontrar. Agora, hoje, embora eles tenham jogado ontem e o Santos ganhou o jogo, né, 2-0, hoje o Atlético é um clube que você bota suas fichas. Porque se estruturou para isso, porque se projetou para chegar. Pode ser o campeão da Libertadores e pode ter um dos títulos, né, que o Santos já tem há mais tempo. Então, eu não acho que as coisas são estagnadas. Elas mudam. As circunstâncias mudam, os acontecimentos mudam as coisas. Hoje, o Atlético é um clube mais confiável. Você vai apostar no Atlético para ele chegar na frente do Santos na maioria dos campeonatos.
para trás não era. E aí o Santos tem esse mérito. Na provocação do Petralha é o jeito dele, o personagem que eu conheço há mais de 20 anos também, é o jeito dele lidar com as coisas. Né? Me desculpe eu ter te interrompido, que eu quis aproveitar a deixa e fazer uma provocaçãozinha, mas ali, vamos voltar na NFL para a gente terminar esse assunto aqui. Tu vê que eu tenho até dificuldade para falar o nome, né? Patriots, é isso? Eu já estava aqui no Patriots. Tá bom. Você sabe que os mexicanos eles chamam, né? Los Toros de Chicago. Eles, eles falam no espanhol. Ó, eu tenho aqui alguns nomes aqui, mas depois dessa gafe aí, eu não vou mais nem citar. Eu só vou te perguntar, arriscas dizer quem vai chegar no Super Bowl? Os favoritos tomaram a pancada nesse final de semana, que são o Buffalo Bills, né? É um dos favoritos. Você tem também o Kansas City Chiefs, que é do Patrick Mahomes, que é um novo talento que surgiu aí, já ganhou uma vez e promete. E quem arrancou muito bem pode ser uma grande zebra, que ninguém colocou no radar, é o Miami Dolphins, que também está com um time bem legal. Na minha pesquisa aqui, no meu estudo aqui, eu botei Buffalo, e você, se eu estiver errado, me perdoe, tá? Eu ainda não sou um craque no futebol, no National Football League. Buffalo Bills, eu botei o Cincinnati Bengals, é isso? Bengals. O Bengals chegou ano passado, é isso. Sim. Também tem o Joe Burrow, que é um ótimo jogador. Kansas City Chiefs, é isso? Isso. Dallas Cowboys, Green Bay Packers, Los Angeles Rams, é isso? Isso, os Rams também são muito fortes. O São Francisco 49ers, Tampa Bay Buccaneers. Esse é o time novo do Giselo. Então vamos dizer que é o seguinte, quem vai começar a acompanhar o Napoleão agora na Rede TV, fique de olho nesses times, é isso? São boas dicas. Eu acho que o Dallas Cowboys é mais na camisa, mas os outros todos têm boa chance. Nessa prova eu tirei 8, tá? Eu vou chegar lá no 10 ainda. Amigo, eu sei que eu não posso abusar, nós temos um tempo aí, eu tenho uma pauta aqui ainda, e eu quero ver se eu... Vamos embora. É que talvez outra dessa eu nunca mais terei essa oportunidade, né? Vai sem medo de ser... Vai lá. Napoleão, o seguinte, eu sou do tempo do gênio Luciano do Vale, da faixa nobre do esporte. UFC na Band, e eu tô ligado, tô sabendo que você também narra uma lutinha daqui, uma lutinha de lá. UFC a partir de janeiro na Band. É a melhor Band de todos os tempos? Olha, eu sou suspeito para falar, porque eu estou no grupo, na fechada e nas rádios, né? E cresceu muito de volta. Acho difícil, sabe por quê? Eu acho que tudo que se fala em esporte na Band é retomada. A herança é muito forte, cara. O que o Luciano fez, e hoje eu tenho o privilégio, amanhã, inclusive, Gênio, né? eu substituo ele. O Luciano era demais. Né? Infelizmente, eu não conheci ele pessoalmente. Eu entrei no grupo em 2016, ele faleceu em 2014, né? Então eu não o conheci. Dos 3 grandes nomes que a minha geração admira, é o único que eu não conheci, porque o Silvio, eu conheço o Silvio Luiz, né, que também é outro gênio, e o Galvão também já tive a chance até de tomar um vinho com ele. E todos são muito bacanas, muito acessíveis. Agora, o Luciano é um dos que mais me inspira, porque ele tinha uma coisa que a gente vê muito pouco hoje, né? Que é o fato do cara empreender. O Luciano trouxe para o Brasil, isso aqui o Luciano já tinha trazido para o Brasil. A Band mostrou Super Bowl, mostrou NFL, o Álvaro José, que é outra lenda que trabalha comigo também, um cara sensacional. Verdade. Fazia NBA. O Luciano botou um Brasil e União Soviética no vôlei, no meio da Guerra Fria, no Maracanã, cara, para 150 mil pessoas. Né? Uma história sensacional, além de ser ele no auge. Né? Pode falar. Futebol feminino também já foi uma luta lá atrás, né? Isso, agora a Band se despediu das transmissões do Brasileirão Feminino, que voltam para a Globo, mas a gente na equipe lá viveu um clima muito de emoção, porque a entrega foi muito boa. Né? Porque a Isabeli que chegou, deu conta do recado, as meninas que comentam também, o público respondeu. Né? Então, tudo isso é Luciano. Essa herança está... Tivemos agora, né, o Napoleão, tivemos na Arena Baixada agora 28 mil pessoas, né? Num Atlético Paranaense. Isso, na segunda divisão. É claro que você vai me dizer, mas era 1 quilo de alimento, mas tanto faz, cara. Porque você quer estar presente.
entendeu? E embora naquele começo muita gente tenha contestado, mas por que vai obrigar o clube a ter um time feminino? Isso não é legal. Foi um acerto enorme que partiu da Conmebol e da CBF, porque o Internacional, tricampeão brasileiro, campeão do mundo, ele se obrigou a ter um time feminino, como todos os outros clubes, mas é o Inter, cara, não quer passar vergonha. Então, o que ele fez? Ele montou um departamento de futebol, contratou meninas, está pagando salário, foi vice-campeão brasileiro, entendeu? Diante de um Corinthians que é hegemônico, que saiu na frente de todos, né, nesse mercado. O Palmeiras, uns 3 anos atrás, tomou 11 do Corinthians. O que aconteceu aqui no Palmeiras? Balançou. É. Você não pode tomar 11 aqui do Corinthians. Então, montaram um time. E o Palmeiras começou a ter time competitivo. Então, eu acho que isso... Aqui em Santa Catarina eu lamento a parceria, eu acho que do Avaí e Kinderman. Ano passado parece que tinha encerrado. Mas enfim, mas é legal ver. Continua. Continua, né? O Kinderman, eu não lembro o primeiro nome dele, mas ele era um senhor que faleceu, né? E isso mexeu muito com a base. Não é Salésio? Salésio. Salésio Kinderman. Salésio Kinderman, exatamente. Eu transmiti os jogos do Avaí Kinderman na Libertadores Feminina, né, na Conmebol TV. Então, assim, a comunidade estava muito sentida, mas eu acho que eles vão dar um jeito de tocar, porque é uma marca, é uma bandeira, né? O nosso Figueira em Foco ajuda, é o Salésio mesmo. Né? Então, é importante. E aí, voltando para a tua pergunta, eu trabalho com o Elia Júnior, cara. Pô, eu acordava domingo de manhã... Eu ia citar o Elia Júnior, tá? Eu acordava domingo de manhã, tinha 6, 7 anos, ligava a TV, tava lá o Show do Esporte, cara. Ele o dia inteiro. Hoje eu passo no corredor, ele vem encher meu saco, brincar. Né? Amanhã eu tô no lugar dele. Te lembras daquele verão? Chegava ali dezembro, janeiro, o verão no Guarujá? Verão ao vivo. Eles faziam, né? E de repente, quem é Rui Chapéu, cara? É um cara que jogava sinuca. E todos nós conhecemos o Rui Chapéu, o Maguila. A trajetória do Maguila. O Maguila lutou, perdeu, é verdade, mas ele lutou com o Evander Holyfield, cara, que foi um dos maiores do boxe em todos os tempos. Então, tudo isso está no DNA da Band, e o Denis Gavazzi, que é o atual diretor, ele tem buscado trazer isso de volta. A Fórmula 1 para casa foi excepcional, foi um negócio maravilhoso. Né? E o Sérgio... Oi? O Figueiredo Foco, o Napoleão, está dizendo que a Flávia do Vale mora em Floripa. Então, a filha, né? Filha do Luciano, né? Um dos netos dele, o Paulo do Vale, trabalha hoje na Rádio Bandeirantes, né? Boa gente, é repórter lá também. Então, eu acho que o Denis, que é o atual diretor esportivo, tem tentado resgatar isso. Fórmula 1 foi um negócio espetacular. O público da Fórmula 1 gostou muito da entrega que a gente faz, Band Esportes e Band, né? E a gente tem agora essa coisa do UFC, eu não sei quem vai fazer, eu não estarei nesse projeto, isso eu já sei, porque agora com a Rede TV eu fico só na fechada e na rádio, né? Mas, enfim, o fato é que é muito legal ver a Band resgatando algo que a gente tinha. Tudo que a gente conhece de TV a cabo, você liga no Sport TV, né, no próprio Band Esportes, na ESPN, nasce com o Luciano trazendo esse conceito para a TV aberta no Brasil. O Silvio Santos fazia no SBT o entretenimento, né, das 10 às 10 no domingo, e o Luciano e esse timaço aí fazia na Band o esporte. Cláudio, vou fazer um agradecimento ao Cláudio Caticá, tá bem ativo aqui. Obrigado, tá, Cláudio? A tua audiência é qualificada, amigo, eu não canso de te dizer isso. Vamos para a segunda página aqui, vamos correr um pouquinho, e aí vamos começar a falar de futebol agora. O nível técnico do futebol brasileiro, o Napoleão, tá fraco? Ou é exagero demais? O campeonato desse ano tem um pouco de exagero, mas tem razões para isso. Né? O campeonato desse ano se desenhou para o Palmeiras ganhar, acho muito difícil que não ganhe, e meritoriamente, mas é um dos campeonatos mais equilibrados dos últimos tempos. Ele está lembrando muito o que acontece na Alemanha. Né? Na Alemanha você tem o Bayern de Munique que dispara, e aí você tem um bloco de 6, 7 times ali que se matam em busca de um vice-campeonato. Claro que isso, no caso da Alemanha, enche o saco um pouco. Né? Eu narrei no Terra, na época, o último campeão não Bayern, né? Que foi o Borussia Dortmund do Jürgen Klopp, que hoje está no 2012, cara, 12, 13, isso aí.
né, que está lá no Liverpool, né? Mas o futebol brasileiro basicamente é o seguinte: ou você é um jovem talento aprimorando suas capacitações e que ainda não foi vendido, né? Ou você é um craque que retorna ao Brasil, né, depois de anos na Europa fazendo sucesso, ou então aquele mediano que não conseguiu sair para jogar fora do país, fazer dinheiro. O filé mignon ele está na Europa. Isso faz com que a gente acompanhe a Premier League 11 da manhã, assista lá um jogaço, seja ele qual for, Aston Villa e West Ham, é um ótimo jogo. E aí, quando começa o brasileiro, você vai ter um São Paulo e Corinthians, já não é a mesma coisa. E eu estou falando de dois dos grandes, né? Agora, tem melhorado. Dizer que o Flamengo de 19 não ofereceu um grande espetáculo é uma mentira. Ofereceu. O Flamengo jogava muita bola, né? Era gostoso ver o Flamengo jogar, né? Esse Palmeiras aí do Abel, nesse ano, tem jogado muito bem também. Agora tem um período de baixa, mas não chega a ser uma grande baixa. Acho que a eliminação na Libertadores é que concorre para que a gente pense isso, mas também é um time legal. Então você tem momentos, você tem propostas legais, você tem estilos, né, que se contrapõem, né? E aí o resultado de campo ele vai sempre guiar a nossa opinião, mas você tem ideias em jogo. Eu não acho tão ruim assim, até porque você precisa ver o campeonato num todo, né? E fora a Premier League e talvez alguns clubes do espanhol, né? O resto é tudo meio igual, cara. Tá? Você não vai... Eu gosto do alemão, dos jogos médios do alemão, eu acho bem jogados também, mas o francês não é tão diferente, é um campeonato de muita marcação, muita pancada. O italiano também. O italiano perdeu muito, força, né? Recuperou nos últimos tempos. Então, assim, você não tem um negócio extraordinariamente para falar. Só a Premier League, que é um negócio acima da média. E, claro, que Real, Barcelona e Atlético na Espanha, o Atlético menos, né, pela proposta, mas oferece Sevilha também, oferecem bons jogos ali. Eu vou aproveitar a tua deixa aí, já para pular para o próximo assunto, mas dizer que, te fazer uma perguntinha. Pegam demais no pé do Abel? Com e sem razão, né? O Abel, que é um baita cara, tem boas ideias e acho que merecia ser mais ouvido, como outros tantos que já falaram muito sobre calendário, né, e infelizmente quem decide as coisas nos gabinetes não conversa com essa gente. Ao mesmo tempo ele tem sido muito xarope no comportamento de campo, né, muito irritadiço, brigão, então isso mina, né, a credibilidade que ele tem. Mas tem todo um contexto atrás disso, né? Sim. Eu gosto do Abel, acho que ele exagera, mas que exageram com ele também. E aí tem uma defesa de classe que não pode ser excluída, né? Porque o cara é português, e aí os brasileiros ficam de fora. O brasileiro não brilha lá. Eu tenho muito técnico brasileiro que é amigo, e o cara fala, mas porra, é uma sacanagem o que fazem, porque aceitam a licença aqui e não aceitam a nossa lá. Isso é uma questão de escritório. É uma questão de política, não é o profissional ali. Entendo que afete, sim, né? Agora, qual foi o último grande técnico brasileiro no exterior? Trabalhando assim, fazendo... Pô, olha que baita trabalho ele está fazendo. Talvez tenha sido o Filipão em Portugal, né? O Lucha no Real Madrid não foi muito bem, nem o próprio Filipão no Chelsea. Você tem o Abel um tempo no Paris, você tem o Ricardo Gomes no Bordeaux. Difícil, futebol né? Português é difícil. Futebol português, volta e meia tem algum ali, o Autori fez bastante coisa legal, mas você não tem esse mesmo destaque, né? Um jovem brasileiro dirigindo uma equipe modesta da Europa e chegando em quinto, sexto lugar e todo mundo. Então é complicado. E não tem por conta da licença, né? Mas você também não criou essa cultura. Acho que o Tite é o grande técnico brasileiro em atividade. Por fim, Filipão não é inimigo do futebol, né? Longe disso. Não, longe disso, isso aí, isso é uma maldade, sabe? O Filipão, na carreira dele, ele vai ter que conviver sempre com o 7-1, que não é culpa exclusiva dele. Muito pelo contrário. O Filipão tem sua parcela de culpa de gestor de elenco, das escolhas táticas erradas, mas aquele Brasil que tomou 7, ele concorreu para aquilo. Nós vivíamos uma ebulição política que até hoje nos traz consequências. Nós tínhamos uma bagagem para os atletas de 1950 de que não se podia perder aquela Copa e em nenhum esporte, em nenhum momento na vida você pode entrar tão pressionado a ponto de não poder errar.
que se a gente não pode errar, acaba dobrando a carga e a pressão, né, e erra, inevitável. Você tinha a lesão do Neymar, né, uma das principais reportagens do 7-1 eu tive a oportunidade de escrever com o Wilson Ribeiro de Andrade, que foi presidente do Curitiba, e o dirigente no encargo da gestão da seleção naquela Copa, em que ele relata para mim como foi entrar com o Neymar numa UTI aérea, né, com todos os colegas vendo o Neymar deitado com oxigênio e não sabendo se ele ia voltar a andar. Você pense o que é o principal jogador de uma geração, inspiração para muitos que estão ali, entrar no avião e os meninos olharem aquilo, né? Aí você tem o episódio do choro do Thiago Silva, que demonstra, sabe, a fragilidade emocional. Aí o Brasil entra contra a Alemanha com equívoco tático, equívoco na escalação, pressão, né, um ambiente todo concorrendo, pega um povo. O povo alemão é muito objetivo, frio, assim, não frio de sentimento, mas eles são pragmáticos, né? Eu sei porque a minha região tem muito, e a sua também, né? Muita ascendência de alemães. Então, o alemão ele vai ter que cumprir uma missão, ele cumpre a missão. E a Alemanha tratorou o Brasil naquele 7-1. Então, o Filipão tem isso, mas ele é o técnico do Penta, a última grande conquista do Brasil. Ele tem 2 títulos de Libertadores por Palmeiras e Grêmio, pode ter um terceiro agora. E o que ele tem é um jeito de pensar futebol. É isso. E aí, quando há esse movimento de antipatia ao Filipão, o que acontece é que as pessoas não querem ver o sucesso dele. Não querem, porque ele errou em algum momento, mas porque são antipáticas a ele. Daí a atribuir um rótulo de inimigo do futebol a um cara que levou Portugal a uma decisão. Os portugueses amam o Filipão. Amam. Isso é notório, porque a exigência deles, mesmo tendo perdido a final para a Grécia, é diferente da nossa. Não é o Brasil chegando a uma final de Copa América e perdendo para o Chile em casa, né? Ou para a Venezuela, enfim, porque a Grécia, na ordem do futebol mundial, do futebol europeu, também não chega a ser... Aquilo foi uma loucura. Uma loucura. Mas ele uniu o povo em torno da seleção. Né? As pessoas gostam do Filipão lá. Esse cara que tem ideias que podem não te agradar, ideias mais defensivas, mais pragmáticas, né? que no trato ali, botou o Arce de gesso um dia para mentir para a Portuguesa que não ia jogar o Arce naquela decisão de 96 contra o Grêmio. Esse cara é um inimigo do futebol? Evidente que não. Ele só pensa diferente de você. Então, aquilo para mim foi um tremendo desrespeito, né? Que foi feito com esse cara que agora pode encerrar o ano, quem sabe fechando a carreira dele de um jeito brilhante, né? Levando o Atlético... E tem muito mérito, né? Com muito mérito, claro, porque ele pegou um time que tomou 5, né? Tomou 5 no final da classificação ali e chega a uma decisão. O Atlético não é mais o clube modesto que já foi, hoje é um dos grandes, mas você ser campeão da Libertadores com o Atlético Paranaense é indiscutivelmente mais difícil do que você ser com o Palmeiras, com o Flamengo, né? Com o próprio Atlético Mineiro. Amigo, eu vou falar e já vou sair correndo para te não bater em mim, tá? Mas nós estamos chegando na metade da live, tá? Não, vamos embora. Bora. Rapidinho, vamos tocar aqui rapidinho em 3 assuntos aqui, para a gente avançar e chegar realmente na Libertadores, Sul-Americana e Copa do Mundo e fecharmos a live aí. És a favor do fair play esportivo no Brasil? Financeiro? Eu vou emendar 2 aqui para gente matar isso. És a favor do fair play esportivo no Brasil? Estou falando de times. E a SAF no Brasil, nos clubes, é a solução? Ou só interessa para os clubes endividados? Eu vou de trás para frente. Eu acho que nenhum clube no Brasil pode falar melhor de SAF, que não era exatamente o modelo de hoje, mas já era muito próximo da ideia, do que o Figueirense. Eu acho que toda barra de salvação que é milagrosa, ela não, você tem que desconfiar, né? Então, o modelo Bragantino, ele parece bom. Existe uma aculturação do Bragantino. Clube Atlético Bragantino não existe mais. Agora, Red Bull Bragantino não tem nada, nem as cores, né? Nem as cores sobraram. Talvez o torcedor de Bragança esteja feliz, chegou a uma final continental. Eu não vou jogar aqui o que o torcedor sente, né? Mas é isso que a gente quer para a maioria dos clubes, né? Você quer isso, sei lá, para o Botafogo? Não sei, tenho dúvidas. A gestão no Figueirense foi péssima, né? E será que o problema era você ter uma SAF ou era você ter gestão? Esse é o questionamento. Eu não acho que exista o Cruzeiro. O Cruzeiro, para mim, foi vendido
a preço de banana. Nós estamos falando da sexta, sétima maior torcida do Brasil, de um clube que tem 2 CTs, embora com muitas dívidas, e de um clube que tem um patrimônio de camisa histórico, reconhecimento nacional e internacional muito grande. O preço que se fala, só se fala, hein? Porque eu não vi contrato nenhum, então não posso cravar que é esse. Que o Ronaldo e os investidores pagaram é muito menor. Para mim é inaceitável que o Chelsea seja vendido a mais de 50 vezes um cruzeiro. Eu consigo entender que o Chelsea valha 10 cruzeiros. 10 vezes um cruzeiro. Por quê? Porque ele está inserido no futebol inglês, que é mais forte, porque ele tem uma estrutura hoje melhor. Isso eu consigo entender. 50 e tantas vezes, na história dos dois clubes, o Cruzeiro não é 50 e tantas vezes menor que o Chelsea. E assim não tornou porque foi sucateado por falta de gestão. Então, se a SAF entra e ela está despreparada, não tem um modelo de gestão, não adianta. Não adianta. A gente está aí tentando entender o que o Botafogo vai viver com o John Textor. Ainda não começou, parecia um bom modelo, ainda não temos essa ideia. O Vasco, está todo mundo em dúvida sobre o que vai acontecer com o Vasco, né? O Bahia, me parece que chegando o Grupo City, ele vai dar um salto enorme, né? Agora, o próprio Atlético. O Atlético é um grande paradigma, o Atlético Paranaense, né? de construção. Eu tenho seríssimas ressalvas ao Mário Celso Petralha pelo comportamento ético dele, por várias outras coisas. A gente negar que o Atlético sai de um patamar mediano para um patamar grande em 20 anos é você não reconhecer que houve um trabalho, um projeto que guiou, que norteou ali, e sem SAF, embora ele, Petralha, defenda a venda do clube para uma SAF, né? Então, eu não acho que é a SAF, eu acho que é a gestão. O Cruzeiro, de quem eu estava falando, que para mim também foi vendido a preço de banana, o que ele fez? Esses dias eu conversei com o Pedro Martins, que é o responsável do futebol lá. Cortou os grandes salários, começou a pagar salário em dia, contratou jogadores num perfil que atendia, sobrou na Série B. É gestão. Não gestão, havia ninguém, não havia nenhum cruzeirense capaz de fazer isso, talvez houvesse. Mas os últimos que entraram trataram de dilapidar o clube. Então, eu acho isso. Quanto ao fair play financeiro, quer dizer, não sou contra, mas acho que não pode comprar isso como uma verdade absoluta, né? Quanto ao fair play financeiro, ele já existe, né? Mas não tem punição. Porque você tem, acho que o único clube, não, foram 2 clubes, né? O próprio Cruzeiro perdeu 6 pontos por não ter uma dívida paga, né? Junto à FIFA. E o Santa Cruz, no ano que jogou a Série A, depois que caiu, que já não tinha mais chance, tiraram lá tantos pontos porque não estava pagando salários. Nós temos declarações públicas de jogadores e técnicos dizendo que o salário está atrasado e ninguém é punido. Então, não é só a instituição, você precisa fazer valer aquilo, precisa fazer com que a regra seja cumprida. Eu sou a favor porque eu sou um cara que conhece ligas americanas e entende que o produto é uma coisa. O produto bem vendido. Quando a gente fala de qualidade de futebol brasileiro em relação à Premier League e tudo mais, a gente está falando de o cara lá fora, e hoje eu tenho a chance de transmitir o Campeonato Brasileiro para o exterior, ele se interessar em ver o jogo. Porque nós não vê, cara. São os nossos times, é o time do nosso amigo, é o sarro deles. Nós vamos ver o Campeonato Brasileiro. Mas será que o alemão vai ver o Campeonato Brasileiro? Será que o italiano vai ver o Campeonato Brasileiro? Nem que seja naquele apelo do tipo assim, veja os craques que vão estar aqui amanhã. Eu acho que não, porque no geral a coisa não é bem vendida. Então você precisa ter uma ordem, né, de fair play, de controle, de divisão de cotas, que pense o produto. Não dá para a gente entrar num campeonato, e vou citar esse exemplo porque é um que a gente é bem familiarizado, em que a gente sabe que a Chapecoense vai ser a última colocada porque não tem como concorrer. Não tem dinheiro. E esse ano é o Juventude que compra esse papel. Tu tá vendo a minha pauta aqui, homem? Não. É o próximo assunto, tá? Então, precisa pensar o produto. O Flamengo vai sempre ganhar mais por várias razões. Porque ele já tem a maior torcida, porque ele vende mais, porque ele vende melhor a sua camisa, ele se comunica com mais gente. Agora, um campeonato, como pra você ter uma ideia, na Major League Soccer, que é o campeonato americano, que tem levado 30 mil pessoas em média nos estádios, coisa que a gente está longe aqui e não deveria estar, né? Se o Dallas FC vende uma camisa do Dallas, eu quero comprar a do Dallas, não quero comprar a do Nashville, todos os clubes ganham um percentual. Porque o produto é da liga. E a liga é a dona do futebol. Ela faz o futebol.
A CBF ela não cuida do futebol brasileiro de clubes como deveria. O produto principal da CBF é a seleção brasileira. Esse é o produto da CBF. Os clubes estão com os clubes e eles não se acertam. Então, enquanto não houver uma consciência de que todos precisam ganhar mais para o produto ser melhor e você ter melhor qualidade, e não o brasileiro, mas o gringo, olhar assim, que campeonato legal eu quero assistir, não vai crescer. É difícil, né? E acho difícil eles chegarem no acordo ainda para essa liga aí que tá... Eles não conseguem se entender, né? Enfim, o Napoleão, vamos lá, eu ia tocar aqui sobre assuntos de VAR e tal, mas vamos deixar à frente. Eu quero ouvir, e eu tenho curiosidade sim, de ouvir de um jornalista, porque a gente como catarinense aqui, por exemplo, eu como torcedor do Figueirense, é xarope, tá? Tu iniciar um campeonato brasileiro, que seja, e os caras já apontam, ó, já, próximo, eles sobem, um exemplo, o Figueirense se subisse este ano para a Série A, já sabemos um rebaixado do ano que vem. É xarope para nós torcedores ouvir isso, né? E aí eu quero ouvir de ti aí do eixo, e eu estive recentemente em São Paulo, agora em janeiro, eu conversei com bastante... O fevereiro eu trabalhei para pagar só o VAR, só o Uber, tá? De janeiro. Então eu conversei com vários ali, e eles falaram, e todos, uníssonos, na questão de dizer que o Figueirense ele é maior do que Série C. Perguntei isso para o Bernardo Ramos, numa transmissão streaming, e ele concordou. E a gente usa muito aqui, antigamente, a gente usava muito, hoje menos, que Santa Catarina é o 0 da 101, inclusive no futebol. Mas é difícil de imaginar que um Avaí, um Figueirense com cota de TV 400 mil, vai realmente conseguir fazer no campeonato melhor do que um Coritiba com cota 2 milhões. A tua visão sobre futebol catarinense, agora que começasse a acompanhar um pouquinho mais. Eu acompanho já há bastante tempo, né? Embora há 2 temporadas eu venha narrando o campeonato, isso ajuda muito, mas eu tenho um canal, talvez fique o convite aqui, não sei se você conhece, não é só meu, Rodrigo Santos, Luciano Coimbra, o Marco Pires, o Leonardo Mendes Júnior, chama-se Podcast Sul, e ali a gente fala dos... Sim, conheço. Que é um nicho, né? Porque eu entendo que nós aqui, enquanto imprensa esportiva nacional, a gente não dá a visão na lupa dos times regionais, né? São 4 times que estão sempre em pauta. Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Eles estão sempre em pauta, né? Os outros, eles orbitam, né? O Atlético Mineiro ano passado, Paranaense esse ano, Internacional dia desse que foi vice-campeão, eles vão orbitando, né? Cruzeiro que subiu e tal. Mas, quando a gente chega a Santa Catarina, menos ainda. Porque o Avaí ele entra com o rótulo de será rebaixado. E existem 2 análises, e não é a análise que é feita, é como ela é feita em relação a isso. A gente negar, e agora estou falando enquanto sulista, né, que o Avaí sobe para ser rebaixado, numa análise, o próprio Coritiba hoje, né, pelas dificuldades que tem, é tapar o sol com a peneira. E por que isso é tapar o sol com a peneira? Porque as dificuldades são flagrantes. Você citou aí o recebimento de cota de patrocínio, bilheteria, dívidas. O jogador prefere jogar, às vezes, no Botafogo, que não está tão distante dos dois, mas está no Rio. E aí, se ele faz um grande jogo contra o Flamengo, ele já chama a atenção, já se fala em seleção. Tudo isso contribui. A análise, nesse ponto, a gente é séria, né? Você está falando de algo que acontece. E existe a análise debochada. Essa ninguém gosta. Mas esse Avaí aí, esse Figueirense, esse Curitiba, essa ninguém gosta e essa a gente não tem que aceitar mesmo, porque ela não demonstra conhecimento. Ela é debochada, o interesse é fazer um deboche. E aí você não tem que aceitar. Ponto. Isso nenhum torcedor tem que aceitar. Atlético Goianiense, Fortaleza, que se impôs em campo, né, com o projeto Ceará também. E o segredo é sempre esse. Quanto ao futebol catarinense, não é porque eu estou transmitindo, não, mas para mim é o 2º mais competitivo estadual do Brasil. Você sempre se surpreende. Não tem, só perde para São Paulo, por outras razões, né, econômicas prioritariamente, ainda que você saiba que Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos vão estar na fase final. Esse ano o Santos falhou, né? Mas é muito raro acontecer. Você tem ali Botafogo, Ponte Preta, Guarani, né? Esses times vão dar trabalho. O catarinense, cara, você abre e dia desse o Criciúma foi rebaixado para a 2ª divisão. Não é a camisa que sustenta, né? Você tem ali, os times são muito equilibrados. E Santa Catarina tem uma característica meio Estados Unidos de ser,
Porque, com exceção da capital, que tem Figueira e Avaí, o Joinville pertence a Joinville e a torcida ali é Jack. Aí você vai lá para Chapecó, Chapecó. Né? Itajaí, o cara é Marcílio. Nem que torça também para o Flamengo, mas estou falando de âmbito estadual. Né? O Criciúma é Criciúma. Então, as cidades, elas se defendem, que é uma coisa bem norte-americana, no sentido de o cara é de Chicago, então ele é Bulls, ele é os times de Chicago, ele não vai torcer para outro. Né? Então, isso existe ali. Isso faz com que seja muito equilibrado. Mas precisa avançar. Precisa avançar. Acho que o Avaí já deu sinais de que ia se estruturando. O Avaí entendeu, durante um tempo, que ele não seria um clube para ficar na primeira divisão, né? Mas que ele poderia subir, manter seu teto de gastos e estruturar para um dia ficar e não descer mais. Esse dia talvez não tenha chegado ainda, mas esse ano é competitivo. É um ano que pode marcar aí uma permanência. Né? E o Figueirense ele fica alijado de qualquer análise um pouco mais assim, longeva, porque o episódio Elefante altera tudo. Né? O Figueirense é um clube que estava na segunda divisão, perde um jogo por WO com o apoio da torcida para marcar uma presença e volta para a comunidade agora. Né? Muito graças, sim, e ainda bem, e essa é uma grande discussão, né? Muito graças ao judiciário catarinense que entendeu que esse contrato era nocivo, um clube de mais de 100 anos, quer dizer, você não pode fazer isso com o Figueirense. A gente discute SAF, a verdade é que dia desse a gente estava ali no G4, Band Esportes, e falando sobre quem são os donos dos clubes brasileiros, né? Porque no São Paulo você tem 230 conselheiros que votam, que decidem o futuro do São Paulo, nem todos são paulinos. Muitos são sócios porque gostam da piscina, torcem para o Corinthians, para o Palmeiras, enfim, assim vai. Mas, quem são os donos? Aí a Marília Ruiz ainda falou, são as torcidas. Então eu falei, olha, depende. No Cruzeiro hoje não é mais. Se o Ronaldo quiser, ele vai fazer uma camisa do Cruzeiro preta e branca. Óbvio que ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer porque mercadologicamente é péssimo. Né? Vai ter revolta, não vai ter adesão. Não vai, você não vai mudar essa estrutura. Mas o clube pertence a um dono. Quando você tem uma SAF, você tem um dono. Né? Então, essas discussões elas precisam estar dentro da participação da comunidade. Não é fácil para o futebol catarinense se desenvolver, e como eu sou do Paraná e vi muito esses 25, 27 anos aí de crescimento do Atlético, sei que é um fenômeno que não se repete tão simples. O Atlético contou com muita ajuda política. Né? O Marcelo Spettaglia sempre foi muito habilidoso, foi parceiro do Jaime Lerner. O clube teve uma desapropriação de um terreno que ele tinha para passar um canal extravasor ali na saída para Santa Catarina, até São José dos Pinhais, e conseguiu fazer disso o CT, e conseguiu agora apoio, né, mediante o recebimento do PAC. Essa é uma discussão filosófica, mas sim, Curitiba tem obras lá até hoje, da Copa, porque recebeu o PAC e recebeu por conta do estádio, e o estádio teve 66%, está em discussão ainda, mas vai ter 66% pago pelo Estado. Um negócio que aconteceu com o Real Madrid na Espanha. O Real Madrid estava quebrado, a Alcadia, a Prefeitura de Madrid, indenizou o clube por um terreno lá, e o Real Madrid, com o Florentino Pérez, voltou a ser o principal clube do mundo. Né? Então, é inevitável. São pequenos fenômenos que foram acontecendo com o Atlético que o reposicionaram. Mas a grande dificuldade, e que eu acho que em Santa Catarina é ainda maior, é a torcida. Porque você ter uma massa torcedora leva-se muito tempo de criação. Do jovem que cresce, que gosta daquela bandeira que ele está vendo, que vê um time vencedor. Né? Então, o Atlético foi, nesses 20 e poucos anos, expandindo um pouquinho para o interior do estado e outras regiões do Brasil, como um clube que se vende como um clube antissistema, né? Mas ele concorre no Paraná, historicamente, com o Coritiba e com Palmeiras, Corinthians, São Paulo, que tem grandes torcidas no interior do Paraná. E Santa Catarina tem tudo isso. Tem os paulistas, tem uma força histórica dos cariocas muito grande, a torcida do Flamengo é enorme. Um dia eu estava em Joinville num título carioca do Flamengo e era assim, como se estivesse no Rio de Janeiro, carreata, foguete, né? E você tem os times de fora do Brasil, né? Você tem Grêmio, Inter, um pouco dos paranaenses, muito de paulista e carioca, e o Barcelona, que hoje o teu menino talvez torça para o Barcelona, e mas o Figueira, pai, não ganha de ninguém, aquela coisa toda.
né? Exato. Então, e aí você tem que romper com tudo isso. Então, não é simples, né? O que tem que ser feito, me parece que é, primeiro, contas em dia, trabalho sólido, vai mantendo o clube ali competindo, frequentando e achando seu espaço. Porque lá Sim. atrás, em publicidade e propaganda, ô Jadson, eu aprendi que você não pode querer combater sempre a Coca-Cola. Coca-Cola, ela é gigante, ela vende para o mundo, ela distribui melhor, ela mal precisa fazer propaganda. Mas se você for o seu Guaraná regional aí, líder de vendas, né, que vende aí em Floripa e São José, com o primeiro lugar, você vai ter sustentabilidade. Então é questão de posicionamento de mercado. Perfeito. O Criciúma fechou agora e já fechou novas adesões esse ano, com 16 mil sócios, tá? É muito bom. Bom, Muito né? bom. Já que falar assim, e eu só quero fazer uma observação, e concordo em tudo, concordo em gênero, número e caso, né, e grau. O Figueirense, eu acredito que nós comentamos ontem ainda, falei com o professor Luiz Carlos Cruz na live também de semana passada. O torcedor do Figueirense tem que entender o seguinte, tem que ter paciência, não adianta, tem que ter paciência, né? E apostar que esse grupo gestor que já demonstrou no início dos anos 2000, ter tranquilidade de deixar eles trabalharem, que o Figueirense ele vai sair dessa sim. Eu tenho certeza absoluta disso. Meu amigo, já que falar assim, torcida, estádios, enfim, tem algum estádio desses tantos que já conheces, gostaria de conhecer de algum? Que falta conhecer? Falta trabalhar em alguns estádios, né? Eu conheço muitos, mais de 100. E normalmente visitando, às vezes, sabe? Mas eu nunca narrei um jogo no Maracanã, cara. Nunca narrei um jogo no Maracanã. Porque a minha volta para o rádio, que é quem mais viaja, a TV quase não viaja, né? Tô falando presencial. Já fui ao Maracanã, já vi jogos lá. Perdão. E... Ai, secou um pouco aqui. Tinha que pegar uma aguinha, viu? Mas já fui ao Maracanã, já vi jogos, mas a minha volta ao rádio, que é o veículo que mais viaja, né? Eu já narrei jogo feito no Maracanã, mas por tubo. Agora, está lá narrando, ainda não narrei. Tem vários, pelo mundo também, né? Por exemplo, eu estive no Santiago Bernabéu, visitei, não estive em Wembley, né? Não conheci, que é um dos palcos mundiais aí. Enfim, tem muita coisa legal. Copa do Mundo eu não fiz local, né? Vou fazer minha primeira curioso, Copa agora. Né? Sim, opa. Vamos lá, Napoleão. Vamos lá que vamos finalizar isso daqui. Vamos falar agora de Sul-Americana e Libertadores. Sul-Americana sábado agora. Narras, né? Não tô nessa. Não narra? A TV Comembol, ela narra agora, né? Ela transmite, né? Isso, quem vai fazer é o Ivan Bruno, que é um baita narrador, um baita sujeito, e aí encerra-se as atividades, né? Porque a Comebol TV foi uma solução encontrada para atender aos jogos que o Sport TV e a Globo haviam rescindido o contrato, né? Então, o Grupo Bandeirantes... Fiz muita coisa legal lá. E fizesse parte dessa equipe que iniciou, né? Isso, foi muito bom para mim. Acho que as pessoas puderam me conhecer um pouco mais. Conversar com a torcida brasileira, dos clubes brasileiros, é sempre muito legal, porque aí há um envolvimento genuíno, né, de paixão ali no jogo. E foi uma ótima experiência. Eu espero que no futuro eu possa, em algum lugar que esteja com a Libertadores, eu estar junto também. Né? São Paulo ou Del Valle? É um baita jogo difícil. Favorito. Eu acho que o São Paulo, a gente olha muito para a camisa, mas ele vai ter uma casca de banana muito grande ali para poder ganhar esse jogo. Eu vou torcer para o São Paulo ganhar o jogo. Eu acho que é melhor para o futebol brasileiro. Eu acho que o São Paulo diz mais ao futebol do que o Del Valle, embora o projeto do Del Valle seja bonitinho, viu? Bem legal, é honesto. Chegou já a uma final de Libertadores e ganhou uma outra Sul-Americana. Flamengo ou Atlético Paranaense? Eu preciso só fazer uma observação da questão do Alejandro Domingues. O homem pé frio, né? Depois que ele assumiu lá, Boca e River foi lá na Espanha. Flamengo e River Plate era em Santiago, foi para Lima. Palmeiras e Santos, a final no Maracanã, a pandemia.
Palmeiras e Flamengo, era aquela questão da vacinação, Montevidéu, enfim. Agora o problema em Guayaquil é essa final única. Antes de Mas tu aí falar, Flamengo e favorito. A final única te incomoda na América do Sul? muito, muito. Não, não é pra Nossa, gente. estamos indo Não é para a pra última gente. página, tá? Não é esse tipo de coisa não é para sul-americano, cara. Você achar hotel, voo, não tem malha ferroviária, não tem ônibus, é longe, é inseguro. Cada moeda é uma coisa diferente. Então, você tem que comprar dólar, aqui vale uma coisa, lá vale outra. Não tem nada a ver. E, além disso, você priva, mesmo um clube como o Del Valle, que praticamente não tem torcida, é um clube empresa, né? Você priva ele de viver uma grande decisão dessa. É Priva aquela impressionante, né? comunidade. Então, assim, não tem sentido nenhum, é ruim para todo mundo. Né? Eu acho que a Conmebol, ao contrário do que você falou, ela deu sorte, sabe? Porque, com todo o respeito e que me merece o Atlético Goianiense, ele é um clube de torcida regional, né? Ali de Goiânia, ia ter quantas pessoas para levar para Córdoba? Né? Com o Exato. São Paulo, você tem uma perspectiva de pelo menos umas 5 mil pessoas, no mínimo, o que já é muito difícil. E a mesma coisa em relação a Libertadores, a presença do Flamengo nas duas últimas finais, né? E a torcida do Flamengo ela pôde comprar os seus ingressos antes, porque o Flamengo nas duas semifinais venceu fora de casa bem. E aí, claro, que existe poxa, será que vai confirmar no Maracanã? Mas com 4-0 em cima do Vélez, você compra a viagem, cara. Se o Flamengo tomasse 5 no Rio de Janeiro, devolve de graça para os caras. Então você compra a viagem. E aí, tanto os palmeirenses como os atleticanos ficaram um pouco alijados. E na medida em que você não tem malha aérea, não tem voo frequente, se eu compro uma cadeira, o seu voo já é mais caro. Entendeu? Então, é um negócio absurdo, absurdo. Eu tenho dito a alguns amigos que não existe nenhum motivo racional para você ir a uma dessas finais. Mas não existe nenhum motivo emocional para não ir também, né? Que é com isso que ele joga. Atlético ou Flamengo? Para mim é difícil opinar nesse jogo, porque o grosso do meu público está em Curitiba, né? Mas o Flamengo é favorito, acho que É favorito, é favorito, né? Dizer algo contrário disso é loucura. O Flamengo tem um time mais forte, mais pronto, né? Com melhores jogadores. Eu acho que o Atlético ele pode ser competitivo. Eu acho que o fato de ser um jogo único ajuda, né, o Atlético nesse sentido, porque futebol a gente já viu, citamos aí Portugal e Grécia, né? O Grécia fez um gol de escanteio e acabou o jogo, amigo, né? Então, isso pode acontecer lá em Guayaquil também, mas a lógica indica o Flamengo campeão, né? Agora, o jogo eu não acho que vai ter moleza, não, sabe? Porque uma coisa que a gente sabe que o Filipão faz bem é preparar equipes para decisões, né? Então, eu acho que o Atlético, se ele não for o campeão, ele vai vender muito caro, mesmo o Flamengo sendo favorito. Não vejo uma decisão 4-0, essas coisas, isso aí não vai acontecer. Né? Vai ter um time que talvez se sobreponha ao outro por ter melhor qualidade e ganhe o jogo. Né? Então, eu acho que é isso. De jogo mesmo, né? O jogo jogado, eu acho que o Flamengo pega um adversário que ele conhece, que ele passou algumas dificuldades, mas venceu, e o encaixe do Atlético com o Flamengo nessa temporada não tem sido o melhor. Né? O Atlético, por exemplo, venceu 2 vezes o Palmeiras. Né? Venceu no Brasileiro e na Libertadores. O encaixe com o Palmeiras funciona melhor para o Atlético. Para o Flamengo, né? Agora, é aquilo, né? Dia 29, né? A decisão, aí o pessoal vai sentar, vai assistir, vai se divertir vendo o jogo, né? Ganha quem ganhar. E que jogão, né? Se eu pudesse dar um conselho pro Filipão, eu diria, só não seja o Atlético daquele do Maracanã lá, porque foi um banho de bola, tá? Eu tenho dito muito isso, assim, porque eram os reservas, né? É um dos argumentos, mas era o time reserva, tá? Ok, sim, era o time reserva. Não, eu não estou falando da goleada, tá? Eu estou falando o da Copa do Brasil, aquele 0-0 lá, que foi um placar mentiroso, né? Isso, porque lá foi o sufoco, né? É que a goleada, as bolas entraram, né? Então, exato. É isso. Mas a produção foi a mesma. E o equívoco foram os 3 zagueiros. Eu não acho que o Filipão vai jogar com 3 zagueiros. Eu acho que ele vai no 4-4-2 normal. Meu amigo, chegando na reta final mesmo, tá, Napoleão? Copa do Mundo, sem clubismo. Quem é o favorito? O Brasil é o favorito, cara. Sem clubismo.
tá? Dá para a gente dizer aí que Brasil, Argentina são os dois melhores. Nunca você pode descartar, acho que a Espanha tem um time bem bom, competitivo, a Alemanha não está nos melhores dias, você não descarta, nem a França. A Holanda você não acredita, mas é um time bem legal também. Mas o Brasil chega muito... Bélgica não? A Bélgica um pouco abaixo do que já foi, tem também... A Bélgica de 2018 eu acho que é mais forte do que agora, né? É mais jovem, né? Então mais intensa, mais, corre mais, né? Produz mais. Mas você tem jogadores ali que desequilibram, né? Você teve uma final França e Croácia, que a França ganhou bem, tinha um time que também já envelheceu, mas a Croácia foi uma grande surpresa. Encaixou o jogo e chegou também, porque aí tem aquelas coisas de cruzamento que caminha, ajuda, né? Você pega um adversário aqui, não pega outro ali e tal. Eu acho que o Brasil chega muito maduro para essa Copa. Sabe? O Brasil tem algumas coisas que nos fazem pensar que ele pode ganhar. Primeiro que o Tite amadureceu o trabalho. Óbvio que Copa do Mundo é exemplo que a gente falou de Libertadores. Uma jornada ruim e o Brasil perde, está eliminado. Então, né, pode acontecer, paciência. Mas é um time muito coeso enquanto equipe. Você, mas ganhou da Tunísia. Então, beleza, amigo. Você precisa empurrar 5 na Tunísia, que é fraco, para mostrar que você tem time. Então o Brasil passa pouco susto, ele domina os jogos, né? Você tem hoje uma divisão, ninguém mais olha para a seleção brasileira e fala assim, é o time do Neymar. Não, é um time ia te falar isso agora. Joga, menos dependente do Neymar, né? O Tite conseguiu isso, né? Mais coletivo, menos dependente, mas contando com o talento dele, que é indiscutível, e já com gente para dividir, né? Então o Richarlison faz os gols, o Rafinha é muito habilidoso na ponta, o Vinícius Júnior já se constrói com uma solução, né? Se o Neymar não puder, ou até os dois juntos. Você tem ali o Casemiro, que é um baita do meio-campista, uma defesa sólida. Você já não olha assim, a seleção brasileira é o Neymar e mais 10. Não, pelo contrário. O Neymar, se ele puder jogar, ele vai ajudar? Vai. Tremendo jogador. Mas se ele estiver fora de um jogo importante, você vai olhar para o Brasil e falar, dá para ganhar. Ainda dá para ganhar com esse time que nós temos aqui. Né? Então, eu acho que o Brasil tem esse favoritismo. A Argentina se reconstruiu, eu acho que um furinho abaixo do Brasil, mas de uma forma muito parecida, e aí com o Messi querendo demais, né? Isso sempre é importante. Eu acho que fica entre esses aí. É uma Copa em comum, numa época do ano em comum, num país em comum, né? Então, quem sabe um resultado que está ficando cada vez mais incomum, né? Que é o Brasil ganhar. Mas eu concordo contigo, tá? Apesar de ser uma geração jovem, mas eu vejo o Brasil chegando mais maduro do que 2018 para essa Copa. Mais preparado, parece, mais pé no chão. É mais ou menos isso. Não sei se fazer essa leitura. Eu acho um time pronto, né? Tite saindo, quem deve ser o técnico? Bom debate, né? Se eu pudesse, eu indicaria o Abel Ferreira. Abel Ferreira, tu é a favor de um técnico estrangeiro, então? Eu sou. Eu só não acho que um técnico estrangeiro vai querer. Ser técnico da seleção brasileira, cara, já foi mais importante, mas ainda hoje é uma área em que você precisa ser muito político. Muito. O Tite, de quem eu tenho profunda admiração, respeito pelo trabalho, pela pessoa que ele demonstra ser também fora, ele cometeu seus deslizes nessa trajetória para sobreviver no cargo. O beijo no Del Nero é um desses gestos, que não era necessário, mas talvez tenha sido preciso para ele ali. Né? É um recado. Estou com você, presidente. Todo mundo sabendo quem era Marco Paulo Del Nero. Né? Então, você precisa dançar algumas músicas que os estrangeiros não estão acostumados a dançar. E aí você pode me falar, mas a Pia Sandhag, né, que é do feminino, ela também não é do Brasil e dança essa música. Não é assim. Porque a seleção feminina é vista por todos como um grande projeto, né, com simpatia, com carinho. Puxa, vai ser 4º lugar, a gente vai falar parabéns. Né? Caiu na semifinal, deu o que deu. A masculina não. A masculina você quer que ganhe todos os jogos por mais de 3 gols, e que os caras cantem o hino. E jogando bonito, né? Jogando bonito, e se manifestem, e se comportem, e que o técnico fale tal coisa, tal coisa, tal coisa. E os interesses na seleção masculina são maiores, né? Então, uma seleção campeã do mundo vai chegar aí em dezembro, talvez com uma mudança na presidência, mas com o atual recebendo,
Como é que você capitaliza isso politicamente? E aí o técnico fala, eu não vou lá, mas o presidente fala, não, você vai porque é importante para nós. Essas coisas, o brasileiro, ele pela nossa cultura, ele sabe lidar. Engole seco, dá um jeito. O estrangeiro talvez não queira. Eu defendo a presença de um estrangeiro. A seleção brasileira é o melhor técnico da última semana, né? E a temporada, as últimas do Abel, são muito boas. Para dar um profissionalismo, né? Para tentar trazer esse profissionalismo. Mas. Opa! Voltou. Esse nome está difícil porque você não tem. Hoje, efetivamente, assim, chegou-se a muita gente, porque eu sei, isso é uma informação, que o Tite indicou o Cuca, né, para ser o técnico. Ele indicou, o que não significa que a CBF ia aceitar. Mas hoje, olha como é que é, o Cuca no Atlético Mineiro voltou mal. O Galo está ali no meio da tabela, ele não acerta o time, já não é mais o cara, entendeu? Exato. Um ano de 2 conquistas, jogando muita bola, o Galo, já não é mais. Então é muito delicado, eu não sei te dizer. E também a gente pode estar querendo exigir uma troca para a seleção num momento em que ela só vai ter um tapa-buraco. Isso também acontece. Você experimenta um nome, de repente não é, troca no meio do caminho, a outra Copa vão ter 4 anos ainda. Napo, se me permites, né? Entramos para as perguntinhas finais, para o fecho da live. Mas antes das perguntinhas finais, só rapidamente, só para aproveitar e corrigir o teu público. Dinismo ou dinizismo? Eu sei que isso te incomoda, tá? Eu gosto do dinismo, né? O nome dele é Diniz. É melhor. Sou melhor, né? Para mim, sim. Perguntinhas finais, meu amigo. Se você pudesse mudar um placar de uma partida, qual você mudaria? Ai. França, eu vou te ajudar. França 86 não tem nenhuma chance? Não. Eu acho que aquilo compensou depois de alguma forma, né? Qual seria o jogo? Que é difícil, cara. Eu não enxergo o futebol desse jeito, assim, sabe? Tem que... Fique à vontade. Se não quiser responder, fica à vontade, tá? Eu mudaria 2007 Figueirense e Fluminense, tá? Ah, sim, né? Mas esse foi uma chance muito, muito rara, né? Muito rara. Não. Fica à vontade, amigo. Deixa pra lá. Agora valendo caneca, tá? Valendo essa caneca bonita aqui que eu falei, né? E aí você pode escolher a pergunta, tá, Napo? Qual gol gostarias de ter narrado ou narrar? Exatamente, tu escolhe o gol que gostarias de ter narrado ou o gol que gostarias ainda de narrar. A tua resposta, quem acertar no comentários lá, vai concorrer a essa caneca aqui. Vou responder as duas, mas se surpreendendo em uma. Já respondi isso outra vez. O evento que eu gostaria de ter narrado, Indianápolis 87. Vitória do Brasil em cima dos Estados Unidos no basquete. Que na minha infância foi muito importante. Vitória do... Aquele jogo foi demais, né? Isso. O Oscar, Pipoca, Gerson, Guerrinha, enfim. Eu lembro bem daquele time, também naquelas memórias de infância, né? E, cara, eu quero narrar ainda um grande título de Mundial de Clubes. De Mundial de Clubes. Eu quero narrar um grande título, assim, que a torcida fala, porra, esse cara tá com a gente, narrou, né? A voz do cara marcou a minha vida como tantos marcaram a minha, né? Então eu quero... Sabes que o Theo José tá marcando a vida dos palmeirenses, né? Dizem que depois que foi pro SBT, o Palmeiras foi campeão em todas. Mas, cara, isso existe demais, entende? Então, eu quero isso. Algumas torcidas eu tenho já essa empatia, né? E eu gostaria muito de fazer uma final de Mundial de Clubes. E por que Mundial de Clubes e não Copa do Mundo? Porque eu já pude narrar uma medalha olímpica do Brasil, que não é a mesma coisa, mas eu acho que é uma identificação com a seleção brasileira que, nesse momento, pode esperar um pouco mais. Então, a galera que... Aqui, ó. A seleção tá aqui na parede de casa. Coisa linda, né? Então, a galera que responder ali nos comentários que o desejo do Napoleão é narrar ainda um gol numa final de Mundial de Clubes, vai concorrer a essa caneca bacana aqui. Napo, vou te fazer uma perguntinha e aí nós vamos para a mensagem final tua aí. A intolerância está maior no futebol ou na política? Na política. Na política.
Futebol sempre, infelizmente, mas eu acho que acaba que as ruas estão no momento intolerante e aí você vê isso muito flagrantemente, né? Coisas que a gente não via. Então, infelizmente, existe uma cultura do ódio, uma cultura da vingança, da violência, do preconceito que tomou conta do nosso país e a gente precisa combater isso. E aí tem o paradoxo do intolerante, né? Que você tem que ser intolerante com os intolerantes. Você não pode tolerar a intolerância. É um paradoxo porque você acaba tendo que responder numa mesma moeda. Mas eu acho que por exemplo, temo muito. Tenho seríssimas preocupações com as eleições do próximo domingo. E eu pode falar. Eu quero aproveitar, Napo, eu toquei nesse assunto justamente para que tu deixe uma mensagem para a galera que está nos assistindo, que vai nos assistir ainda, justamente sobre essa questão de domingo, né? Eu vou falar assim, mas a minha preocupação não é exatamente com o resultado, embora é sempre bom a gente ficar esperto com o que possa acontecer, mas eu tenho insegurança em cabine de votação, no sentido de você poder ir lá sem ser xingado, sem correr o risco de tomar um tiro, de pegar alguém alucinado, como a gente tem visto manifestações aí, de que pode, porque alguém passa com a camisa vermelha, te dá um tiro, qualquer coisa que o valha. Eu fico pensando, torcedor do Inter, então, né? Torcedor do Inter vai fazer o quê para votar, né? Então, eu me preocupo muito com isso, né? Não acho que são dois lados, não acho que são dois extremos, e o meu posicionamento político nas minhas redes sociais é muito claro. Eu não estou aqui para fazer campanha a favor de nenhum candidato, não compro nenhum candidato, não compro nenhum partido cegamente, porque não sou filiado nem partidário nenhum, mas trabalho a favor da democracia, do respeito, do fim do preconceito. Então, eu sou contra o atual governo, muito contra, né? E o meu posicionamento é esse. Eu não transijo com alguns paradigmas de respeito, de tolerância e que, infelizmente, esse governo não nos oferece. Assim sendo, de momento a gente tem uma outra opção e eu acho que é nesse sentido de país, e aí eu acho que todos vocês que estão nos assistindo têm o seu direito. Eu sei que a nossa região ela não é maioria com o meu pensamento, mas é importante a gente medir quem está de cada lado, né? Quando você vê quem se manifesta de um lado, de outro, para mim, pelo menos, fica muito claro que existe um lado que, neste 2022, é o melhor a se tomar. Mas chegamos no limite e no cúmulo da intolerância, né, meu amigo? Você usar um verde e amarelo domingo e correr o risco de ser criticado, às vezes agredido, e você, às vezes, porventura, porque gosta do vermelho, usar isso no domingo e poder ser... Chegamos no cúmulo, né? É absurdo, eu não uso a camisa da seleção em público há muito tempo, porque eu não sei que tipo de coisa. As pessoas vão olhar, vão falar, então... Meu amigo, finalmente chegamos no fim. Tu já deve estar por dentro assim, rapaz, esse rapaz não termina nunca, rapaz. Mas vamos lá, por Napoleão, o ser humano. Cara, eu sou um cara que estou sempre aberto ao diálogo, que procura viver muito intensamente aquilo que faz, aquilo que tem, né? Que gosta da família, dos amigos, gosta de ajudar as pessoas, que ama o que faz, né? Eu sou um apaixonado pela minha carreira, pela minha profissão. Procuro ser sempre direito nas coisas que eu acho que são corretas, né? Em decisões. Não peço para ninguém ficar me entendendo, não. Você pode ter o seu jeito de ver o mundo, mas aquilo que eu entendo que é o correto, eu vou praticar, vou dar como exemplo. Não fujo de debate, não fujo de posicionamento, porque acho que parte da nossa função é essa, né, da função do comunicador, é trazer. E, cara, eu principalmente sou um cara que gosta muito da vida e de ajudar, de estar junto, de fazer parte, de colaborar com quem puder. Então, assim, em mim você vai encontrar, você sendo meu amigo, você vai encontrar sempre um amigo. Napoleão, por Napoleão, o profissional. Eu acho que tem bastante coisa a evoluir, mas aos 43 anos eu posso dizer que eu vim de bastante longe e estou num lugar muito legal e que espero ainda desenvolver mais, mas eu passei a ser menos exigente comigo mesmo. Fiz muita coisa legal, aprendi outras e quero ir ainda mais além, mas hoje, diferente do momento anterior, eu sei que andei, sei que andei.
E eu não tenho dúvidas do que os teus voos serão mais altos, tá, meu amigo? Eu não tenho dúvidas, tá? Napoleão, ela vai chegar nas tuas mãos, tá? Agora você pode escolher. Verde e amarelo, ano de Copa, seleção, sabe como é, né? Se é que me entendes. Sim. Ou essa branquinha, opa, deixa eu arrumar aqui. Ou essa branca aqui, meu amigo. Qual Não, que vamos você no verde e prefere? amarelo, né? Vai no verde e amarelo? Para dar sorte. No dia do Hexa, eu vou estar tomando alguma coisa com a tua caneta e vou publicar alguma coisa, porque se eu tiver de folga, eu acho que eu não vou estar de folga, né? Mas eu vou publicar uma fotinha. Depois eu pego o endereço contigo ali pelo WhatsApp e ela vai chegar nas tuas mãos. Meu amigo, rapaz, que honra. Eu jamais esquecerei esta live. Tu imagina, um menininho aqui de Santa Catarina, do nada tá conversando com o cara aí da Band de São Paulo, tal, enfim. Eu quero te agradecer, te desejar que os teus voos sejam mais altos ainda. Você merece, meu amigo, por tudo que eu tenho te acompanhado, o ser humano, o profissional, e que todos os teus sonhos ainda, meu amigo, Papai do Céu aí te conceda. E que sejam os sonhos dele sejam os teus e os teus sejam os dele. Obrigado, meu amigo, da forma como você sempre me atendeu e que futuramente aí eu possa ainda te ver voando, voando e voando na tua carreira, porque você merece, meu amigo. Quer deixar alguma mensagem para o pessoal? Não, Jadson, só te agradecer pelo convite e dizer que eu também sou só um piazinho de Curitiba, cara, mais nada. Obrigado, tá, meu amigo? E desculpe, passou um pouquinho do tempo, mas é uma oportunidade ímpar. Deus te abençoe, amigo. Muito obrigado. Obrigado à galera que ficou nos assistindo e a galera que irá assistir a live gravada aí. Napoleão, vindo a Itajaí ou a Florianópolis, você não paga jantar, tá? Você é meu convidado. Combinado. Vou avisar. Obrigado, amigo. Quem sabe. Gosto muito da região. Obrigado. Obrigado, tá? Deus te abençoe. Valeu. Tchau, tchau.